Fala pessoal, bom, vocês devem estar tão indignados quanto eu aí depois de assistir esse espetáculo dantesco da Acadêmicos de Niterói ontem na Sapucaí. De fato, a gente esperava que fosse ruim, mas não essa infâmia, né? Nós estamos talvez diante aí do pior desfile de todos os tempos, justamente pela sua componente política, pela sua componente de propaganda eleitoral. Eu acho que a gente nunca viu, até mesmo naqueles desfiles que pretendem homenagear figuras políticas, acho que nós nunca assistimos algo tão grotesco, né? Uma campanha, efetivamente aí uma propaganda eleitoral, uma propaganda do presidente da República tão escancarada e eu diria até tão mal feita. Esse vídeo é para falar sobre esses crimes eleitorais que foram cometidos e outros também, além de um contexto que muita gente ainda não se deu conta. Então, antes de mais nada, peço para vocês deixarem o like, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu convido também vocês a participarem, a conhecerem a Sociedade Paralela, que é a nossa academia política. Basta digitar sociedadeparalela.com.br e você vai ter todas as informações e poderá aí participar dessa nossa comunidade exclusiva também de formação política. Muito bem, nós temos vários crimes que foram cometidos ontem no desfile da Acadêmicos de Niterói. Por exemplo, a propaganda eleitoral antecipada, claramente aí um samba-enredo com uma exposição prolongada, né? Você tem aí uma propaganda com um samba-enredo que é repetido durante 79 minutos em cadeia nacional e com o único objetivo de incensar, de promover a imagem do presidente da República. Temos também no próprio desfile alas que falam de programas sociais associados ao PT, né? Então aí o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e isso nada mais é do que promoção pessoal, né, do candidato via políticas públicas. A gente tem que lembrar sempre, né, que o princípio da administração pública é a impessoalidade. Tivemos também na comissão de frente o tema, né, o amor venceu o medo, que é justamente o slogan da campanha do PT, da campanha de Lula. E alegorias com ataques a opositores, né? Um carro alegórico, inclusive trazendo aí a figura do palhaço Bozo, né? Que é sempre associado a Jair Bolsonaro, dentro de uma jaula, de uma cadeia, representando a sua prisão. Então também está ali um elemento que a gente poderia enquadrar, como eles mesmos gostam, né? Enquadrar no discurso do ódio, né? Nessa tentativa aí de desqualificar a oposição, desqualificar o outro lado do espectro político ideológico, que está em jogo, inclusive, nas eleições de outubro deste ano. Além disso, a gente tem um claro abuso de poder político e econômico, um desvio de finalidade no uso das verbas públicas. A gente lembra aqui, ressalta, que teve financiamento, né, do governo federal, esse desfile. Também recebi informações que a Prefeitura de Niterói também colocou dinheiro, e me parece que o Banco do Brasil também aportou aí recursos nesse samba-enredo da Acadêmicos de Niterói. Temos também a presença de autoridades, né, ministros de Estado, como a Gleisi, Marcelo Freixo, e essa presença ela pode também ser enquadrada como uso do cargo para promoção eleitoral. Além disso, temos a própria estrutura da Sapucaí sendo utilizada, né, com os telões aí todos do sambódromo, exibindo memes e provocações políticas durante o ensaio técnico e também durante o desfile, algo que até já foi alvo de uma denúncia do Ministério Público Eleitoral. E a cereja do bolo foi descobrir, como eu publiquei mais cedo no site, que o Wallace Palhares, o presidente da Acadêmica de Niterói, ele é réu por homicídio culposo da menina Raquel Antunes. Raquel tinha apenas 11 anos, isso no carnaval de 2022, quando ela subiu ali num carro alegórico na área de dispersão das escolas, e esse carro andou e esmagou ela contra um poste. Ela teve múltiplas escoriações, teve traumas internos no tórax, foi levada às pressas para a UTI, acabou tendo a perna amputada, resistiu mais algumas horas, mas infelizmente veio a óbito. Então aqui fica a minha solidariedade à família, a minha homenagem à menina Raquel, que perdeu a vida num momento que deveria ser de festa, de consagração. Infelizmente, o Wallace, inclusive, na ocasião, disse que a Liga RJ, que é responsável pela organização dos desfiles da Série Ouro, ele era o presidente da Liga, ele disse que não tinha responsabilidade nenhuma, que não ia prestar apoio à família, porque aquela área já não era de responsabilidade, que aquilo era da prefeitura. Enfim,
uma postura absolutamente inadequada e eu diria até desumana, né, sem empatia alguma pela vítima, pela menina que morreu e pela família, né? Então a gente espera que se faça justiça. Esse caso vem se arrastando desde 2022. No ano passado aconteceram ali alguns depoimentos, algumas oitivas, mas até agora não temos uma decisão da justiça. Então a gente realmente fica aqui no aguardo de que a justiça seja feita e que a família possa ser, inclusive, indenizada em função de uma morte brutal e desnecessária. E a gente sabe que a morte de uma filha, de um filho, ela não há nenhum tipo de valor que possa ser pago para compensá-la. Mas é o mínimo que as pessoas responsáveis por essa morte precisam fazer. Então, infelizmente, isso só torna toda essa situação mais nojenta ainda. A gente fica aqui, eu particularmente, fiquei até comovido com a história da Raquel, e ainda mais enojado, né, com todo esse espetáculo aí, essa propaganda política, essa distorção do que deveria ser a festa popular. Aliás, uma festa popular. E a gente fica aqui na expectativa também de justiça no caso do Lula. Ele parece que cavou esse pênalti. Será que o Lula quer perder a elegibilidade, quer se tornar inelegível porque teme perder a eleição? E aí está cavando esse pênalti, está provocando a justiça eleitoral, ou ele está simplesmente debochando da justiça eleitoral num deboche que me parece que virou rotina em relação às demais instituições, né? E esse é um comportamento muito comum de autocratas, de ditadores, né? Então vamos ver se ainda tem justiça nesse país, tanto no caso da Raquel como no caso do Lula. E a gente também espera aí que a oposição não deixe essa história cair no vazio, cair no esquecimento. E você também, não deixe essa história cair no esquecimento. Por isso, compartilhe muito esse vídeo e fique ligado aqui, ative as notificações, porque tem vídeo a todo momento, a qualquer hora do dia, sempre que há um episódio importante que precisa de uma análise detalhada para vocês aqui, muitas vezes com bastidores exclusivos. A gente se vê.